Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o professor Bernardo Kestrin. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho diário aí, semanal. Obrigado. E o tema da semana é a metodologia do ensino de filosofia. Bom, professor, há um bom tempo o senhor já vem pesquisando esse assunto e eu gostaria de saber inicialmente, ligando o currículo e as modalidades de ensino, as etapas de ensino, como trabalhar a filosofia na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio? Os níveis de ensino, não é, para trabalhar a filosofia são, na verdade, um desafio, não é, Caio? Não é fácil estabelecer um currículo comum, é praticamente impossível, não é? Um conteúdo específico e que seja também geral para todas as séries. Embora existam metodologias que aproximem, e acho que a discussão passa bastante pela leitura do texto clássico, ainda que seja um desafio, com a nossa cultura, não é, da leitura é muito pequena, não é, de qualquer coisa, não apenas de filosofia, e eu diria que o texto na sala de aula, o texto filosófico na sala de aula é um desafio maior ainda. Então existem discussões, não é, que giram em torno dessa metodologia específica para cada nível de ensino, e aí o professor, não é, que nos ouve, aí, que nos vê, ele tem que fazer uma pesquisa. Eu diria que não tem uma fórmula única, uma fórmula mágica para trabalhar nesses níveis diferentes. Eu acho que o principal desafio é exatamente, diante do trabalho, seja ele no nível que seja, o professor tem que ser um pesquisador, não é? E pesquisar a metodologia capaz de ir ao encontro das necessidades, não é, que o professor encontra no nível de ensino que ele vai lecionar. O professor tem que ser uma pessoa sensível ao ambiente que ele se encontra, o lugar, não é, o locus do trabalho dele. Então, independente do nível, ele tem que ser sensível às necessidades que ele mesmo estabelece diante do público que ele se encontra trabalhando, né, dando aula. Na educação infantil, hoje nós temos a filosofia para crianças. Você poderia comentar um pouco sobre como se dá esse processo de ensino? Sim. Eu ainda diria que o Matheus Lipman, né, Matthew Lipman, esse norte-americano, né, que já tem aí 4 décadas de uso dessa metodologia, não é, que ele criou nos Estados Unidos, eu diria que é a metodologia, o método mais usado ainda para aqueles que procuram compreender ou até mesmo utilizar esse método para ensinar filosofia no ensino fundamental. Tem uma produção louvável, não é, o trabalho que o Silvio von Sovics, não é, de Santa Catarina, não é, mora e trabalha atualmente e produz em Florianópolis, mas tem contatos aí com o Brasil inteiro. Eu diria que é louvável o esforço que ele tem feito na contribuição para essa metodologia, adequando os textos, não apenas as novelas filosóficas propostas, não é, pelo Lipman e a sua equipe toda, não é, que se estabeleceu aí no Brasil já tem para mais de 20 anos, não é? Mas ele tem feito, o Silvio von Sovics e o grupo dele tem feito um bom trabalho de produção de material também. Não apenas ele, outros, mas o que eu mais conheço é o trabalho dele. Mas é um desafio o ensino em qualquer, como já dissemos, em qualquer não é, fase aí da formação dos jovens, das crianças. E eu diria que o desafio maior ainda para as crianças, porque o currículo ele é um desafio por si só, exatamente porque a filosofia se baseia bastante sobre o texto, a leitura do texto clássico, e para as crianças de 5, 6 ou 10 anos, a leitura do texto filosófico ela seria um desafio extra. Então, ainda está por ser descoberto ou descoberta, existe bastante pesquisa, mas ainda estamos longe, não é, do que tem feito outros países aí, de achar uma metodologia adequada, e nunca chegaremos, não é, como toda e qualquer coisa que se faz no ensino, não é, a uma metodologia definitiva, uma fórmula mágica que resolva os problemas, não é, do ensino de filosofia nesse nível de ensino que é o ensino fundamental.
não é? Você já comentou, então, já antecipando um pouco do ensino fundamental, que é o mesmo processo, mas eu acredito que o nosso foco maior é o ensino médio. E você também já foi técnico pedagógico aqui da Secretaria do Paraná. Você poderia começar já falando também das diretrizes aqui curriculares. O que tem aí que seja específico? Existe um currículo que seja fixo? Caio, né, nós conversamos, né, tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Esse trabalho que desenvolvemos na Secretaria de Estado da Educação, já tem aí uns bons anos que esse material, essa diretriz vem sendo utilizada, ela ainda é o documento oficial produzido lá por um grupo de professores que acreditou numa proposta de ensino de filosofia, com a ajuda de diversos colegas, também professores de filosofia, e uma equipe toda montada na Secretaria de Estado da Educação, chegou a essa proposta. Mas ela é apenas uma orientação. Nós não temos, e nunca tivemos esse documento como um documento que deseja ser um caminho sem volta ou um caminho único. Não quis nunca engessar. Quem conhece o documento, se não conhece, podem ter acesso aí a esse material na rede, está disponível para todo mundo. Ele não quer ser um caminho único, um engessamento do trabalho. Nós trabalhávamos naquele momento da edição e da publicação desse documento com um cenário muito diferente do que se encontra hoje no Brasil, com a obrigatoriedade da filosofia a partir de 2008, embora no Paraná nós estivéssemos trabalhando fortemente a partir de 2003, já com a perspectiva de que a filosofia, acreditando que a filosofia voltaria a ser uma disciplina obrigatória, curricular no Brasil, mas é um material inicial. Eu acho que ele carece de muitas críticas, ele carece ser inclusive refeito, repensado, mas ele foi naquele momento, e eu diria que continua sendo um documento oficial, que dá a base para o começo do trabalho do professor, especialmente na rede pública. Óbvio que tem professores que não gostam, como é comum, inclusive específico também da filosofia, ter a crítica, produzir a crítica. Mas, bem ou mal, o professor, quando vai para a sala de aula, eu diria que ele, conhecendo ou não esse documento, ele acaba fazendo o que esse documento colocou aqui e oficializou. O professor não vai ensinar filosofia sem iniciar uma conversa com seus alunos, e nós chamamos aqui a metodologia especificamente, ela continha 4 passos na diretriz, um momento nós chamamos aqui de mobilização para o conhecimento, outros chamam de sensibilização para o conhecimento, um segundo momento a problematização para o conhecimento, a problematização filosófica propriamente, e o terceiro momento, uma investigação filosófica, aí sim nos textos clássicos da filosofia, da história da filosofia. E um quarto momento é aquele que todo professor de filosofia deseja, o momento onde o estudante é capaz de produzir um pensamento, um texto, uma reflexão sobre os assuntos que o cercam, os assuntos sejam da política, da ética, da corrupção na sociedade brasileira, de forma filosófica. Quer dizer, a filosofia, sobretudo no nível médio para o qual esse documento e os materiais, Caio, foram produzidos, ele está para muito mais do que decorar um texto ou apenas passar lendo textos filosóficos por ler textos filosóficos. O objetivo é a leitura do texto clássico, sim. No entanto, a leitura do texto clássico deve discutir a partir sempre do problema que os estudantes enfrentam na vida real. Então, a filosofia como sendo um instrumento de formação aliado a outras disciplinas que também formam o estudante que a gente deseja crítico, cidadão na sociedade brasileira, e cada vez mais a filosofia podendo contribuir com isso. Então, esse é o material que deu origem também aos outros materiais, Caio, que foi o próprio livro de filosofia, que, longe também de querer ser uma solução mágica para os professores, como disse, na época, eu estou me remetendo a 2006, 2007, essa aqui é uma segunda edição já
né, dos folhas produzidos. Isso foi uma inovação na formação dos professores do Estado do Paraná, questionável ou não é? Ele foi a produção dos próprios professores, orientados pelos técnicos da Secretaria de Estado, um material produzido a partir das aulas dos próprios professores que estavam nas salas de aula da rede pública. Então foi uma inovação, os professores gostaram porque havia poucos materiais disponíveis. Nós sempre dissemos que era apenas a oferta de um material e nenhum livro deverá e deve ser a solução definitiva para os problemas do ensino da filosofia, que são muitos, nós podemos tocar nisso, inclusive, daqui um pouquinho, sobre os problemas, os desafios, não é, do ensino de filosofia, mas um deles era especificamente o material disponível. E naquele momento, não é, nós ofertamos como uma das possibilidades este livro para que o professor tivesse o material em sala de aula, porque o material em sala de aula era quase sempre o xerox, quando não xerox de textos clássicos ou de comentadores da história da filosofia, mas eles também não são livros, não é? Existem textos aí produzidos que os livros da área da filosofia, eles têm diversos problemas, como esse livro também tinha problema, mas era mais um material disponível e na sala do professor, da sala de aula, não é? Disponível, evitando que o professor tivesse que exigir do estudante o xerox, que até não é, seria uma ilegalidade, exigir do aluno que compre um livro no ensino público. Então ele foi uma possibilidade que os professores tiveram, além daquelas que eles já conheciam, era um material concreto na sala de aula e a gente achou que foi um bom começo não é, para o trabalho do ensino da filosofia no ensino médio, não é? Uma proposta, pelo menos. Bom, como você falava aí, nós temos aí também a antologia de textos filosóficos. Esse é um desafio trabalhar em sala de aula, né? Não assusta já o tamanho? Bem compreendido. Eu penso que os professores devem conhecer o material, não é? Eu diria que é um material já muito mais denso que o livro de filosofia produzido a partir dos folhas, não é? Dos próprios professores. Essa aqui foi uma tentativa, Caio, bastante ousada da Secretaria de Estado e um trabalho com mais densidade e sim, eu concordo com você que os professores têm dificuldade de trabalhar. Nós falamos anteriormente, não é, sobre a dificuldade que os alunos têm, não é a leitura filosófica apenas, é a leitura de qualquer texto, não é? Quando passa de poucas páginas, os alunos acham que o material é denso demais e é comprido e não querem ler. Mas esse material também, como não é o livro didático, ele foi disponibilizado pela rede estadual de ensino, feito pela Secretaria de Estado da Educação. Foram convidados, não é, apenas para contar um pouquinho a história do material, foram convidados autores renomados, especialistas nas suas áreas, e aqui dentro estão 23 textos com uma boa introdução, um bom comentário do especialista na área, e em seguida vem o texto do próprio autor, com algumas notas de rodapé produzidas pelos professores que também fizeram a introdução, o comentário inicial sobre o que se encontrará adiante, mas tem professores produzido boas aulas a partir desse material. Mas é óbvio que talvez não seja um texto para ser utilizado, dependendo aí, claro, da disposição do professor, dos seus estudantes, mas talvez no primeiro ano do ensino médio. Mas com o trabalho, né, o trabalho da filosofia é um trabalho que se faz a longo prazo. Eu diria que você não começa uma aula no ensino médio, no primeiro dia de aula ou no primeiro mês de aula, lendo o texto da antologia. Não é? Você prepara os teus alunos, inclusive discutindo sobre o que será estudado, porque em filosofia, não é, a metodologia, ou seja, como nós vamos trabalhar, o que vamos trabalhar, portanto, já falamos disso, o currículo, ele se torna, mesmo no ensino médio, com os estudantes, não é, do ensino médio, ele se torna o próprio conteúdo, a metodologia, não é, o que vamos estudar, como vamos estudar, pode ser uma discussão de algumas aulas iniciais já no ensino médio.
E posteriormente feito esse trabalho, que eu diria que não acaba nunca, não é um convencimento dos alunos que sempre vão te perguntar sobre qual é a necessidade, qual é a finalidade, qual é a utilidade da filosofia. É um trabalho constante nas nossas aulas, que se torna o conteúdo já de algumas das nossas aulas. E depois de feito esse trabalho de convencimento, já disse aqui, de sensibilização, mobilização, problematização, que pode ser feita das mais diversas formas, Você pode sensibilizar, problematizar com vídeos, com telas, obras de arte, filmes. Aí acho que vai muito da criatividade do professor. Eu diria que esse não é propriamente o trabalho filosófico, mas ele, sem essa discussão, essa problematização inicial, não existiria um comprometimento do estudante e o professor. Então, se esse trabalho ele não é feito inicialmente, eu diria que o texto clássico seria um desafio além desse início, porque se você não faz esse contato inicial, esse convencimento, essa troca de ideias com o estudante, ele dificilmente aceitaria ler um texto clássico. Mas ele foi também, como já disse, uma ousadia da Secretaria de Estado da Educação, produzido e distribuído para todas as escolas públicas. Esse trabalho aqui chegou em universidades de todos os estados aí do Brasil, inclusive foi mandado para outros países também, que requisitaram esse trabalho quando da sua edição. Então, é um material apenas, existem muitos outros materiais e é óbvio que se deseja que o estudante chegue a ler o texto clássico do próprio livro, Mas esse é um desafio à parte na educação do ensino médio. Você também é professor do ensino superior. Sim. Muito diferente dar aula no ensino médio, que você já deu aula, e no ensino superior? Como comentamos no início, Caio, é diferente. Se no ensino fundamental e médio a filosofia está na grade curricular como uma disciplina, no fundamental não propriamente obrigatória, mas no ensino médio como obrigatória, no ensino superior, as pessoas que buscam o curso de filosofia, salvo as casas religiosas, os cursos confessionais, as pessoas que buscam a formação da filosofia é porque já tiveram um contato, eu diria, bem sucedido. Então aí é prova de que, seja no ensino público, seja no ensino privado, no ensino superior, quem busca o curso de filosofia é porque ele teve um bom contato com a filosofia, seja no fundamental, seja no médio, e ele se encantou pela área. Então fica muito mais fácil trabalhar com aquela pessoa que está, por vontade própria, fazendo um curso superior que ele escolheu para fazer. E aí muitos desafios já são superados. Por quê? Porque é do desejo dele fazer essa formação, embora é verdade, uma grande desistência nos cursos, seja no ensino público, ensino privado também, porque eu acho que aí é mérito dos professores, que trabalham no ensino fundamental, especialmente no ensino médio, nós podemos dizer de um sucesso que encantam essas pessoas com a área da filosofia, e essas pessoas buscam o curso de filosofia. Infelizmente, quando descobrem que a pessoa vai ser professor, e que infelizmente também no Brasil a nossa categoria, e especialmente nós podemos falar em tempos de muita dificuldade, salário, dificuldade de enfrentamentos políticos, como ocorreu aqui no Paraná, nesse ano de 2015, com o governo do estado, escola pública, como acho que a maioria acompanhou. O desafio ele é vencido pelo professor do ensino médio quando nós temos lá no ensino superior pessoas procurando fazer o curso de filosofia.
e ele descobre que vai ser professor. Muitos desistem porque a área ela requer muita leitura, ela requer uma dedicação muito grande. Eu lembro, não é, de uma das coisas que gravei para toda a vida, não é, de uma frase do professor José Luiz de Souza Maranhão, o professor Maranhão, não é? Ele dizia que a filosofia não é propriamente uma área de formação, é uma opção de vida, não é? E quando a pessoa descobre que a filosofia exige dela, inclusive, tomadas de decisões políticas, éticas, muitos fogem. Mas o ensino superior, não é? Ele é muito prazeroso trabalhar, porque as pessoas que estão lá estão realmente, por vontade própria, buscando, não é, uma formação que elas escolheram. E aí facilita as coisas, não é? E quando filosofia aparece no currículo de outras graduações? Um capítulo à parte, né, Caio? Eu tenho trabalhado, não é, nos últimos anos aí, no curso de administração, no curso de engenharia de produção. Eu digo um desafio à parte porque são pessoas que entram nesses cursos específicos e para eles a filosofia é mais um desafio no percurso. Mas a gente tem encontrado assim, surpresas muito positivas. O desafio também no ensino superior de outras áreas, ele ainda é a formação do professor. Não é? Existem, como em todos os níveis que falamos aqui, a formação do professor ainda é um problema, porque existem muitos professores, infelizmente, embora, não é, os conheço, vários deles, não formados em filosofia, podem dar excelentes aulas de filosofia, embora falta não é, a eles a formação específica e a leitura do texto clássico. Porque uma das coisas que a gente encontra, não é, estudando, lendo, discutindo o ensino da filosofia, é que me parece que quanto mais aprazível, prazerosa a aula menos filosófica ela pode ter sido. Não é? Um texto agradável de ler, um texto de uma revista da semana ou do jornal da semana, pode-se dizer uma aula filosófica. O que nós da filosofia dizemos é que quando a filosofia não mexe com a estrutura de pensamento, não incomoda, não desestabiliza, não puxa o tapete do jovem, do estudante, ela não foi filosófica. E talvez a aula, quanto mais aprazível, ela é menos filosófica. Mas eu encontro, no ensino superior de outras áreas, excelentes profissionais. Nós temos que melhorar a nossa área de formação, de formação continuada dos professores, para que nós possamos construir, e esse também eu diria que é um desafio, produzir. Eu penso que material como você está produzindo, escrever, nós escrevemos pouco o que fazemos na sala de aula. Eu acho que o livro didático foi uma experiência própria dos professores, mas nós precisamos entrar no mercado editorial produzindo as nossas experiências. O professor, via de regra, no ensino brasileiro, ele tem pouco tempo para isso. Ele está demasiadamente na sala de aula e tem pouco tempo para dedicar-se a colocar no papel, a escrever, a publicar o material que ele usa frequentemente. Então esse eu diria que é ainda um desejo da nossa área de formação e que pensa o ensino de filosofia, montar grupos de estudo, de leitura e que possam produzir material para que ele seja discutido, no ensino fundamental, no estado do Paraná ou no Brasil. Nós temos pouco e costumamos fazer isso pouco, infelizmente, o que outros países têm feito com muito mais frequência. Mas isso eu acho que o tempo vai nos trazer a possibilidade de a gente experimentar isso a longo prazo. Espero, felizmente, que os governantes não pensem, como estão aventando aí, em retirar a filosofia do ensino médio como disciplina obrigatória. Seria um retrocesso enorme, a retirada ou a mudança da legislação. Porque eu penso que a filosofia não é a garantia do nosso posto de trabalho. A filosofia não é um desejo nosso, que temos formação na área.
A filosofia é um direito, não é, do cidadão de ter acesso a esse material, a esse conteúdo produzido pelos grandes pensadores, os gênios, não é, da humanidade. Então, seria por isso um retrocesso, a retirada da filosofia. Mas eu penso que com o nosso envolvimento, com a nossa luta política mesmo, isso não ocorra. Eu espero que não ocorra porque a produção, a melhoria do nosso trabalho, ela virá com o tempo e, sobretudo, com essa produção de material, não é, que a gente precisa e precisa muito, porque a qualidade ainda, não é, como falamos, dos materiais que estão disponíveis, elas sempre deixam a desejar. Ainda bem, porque nós podemos daí nos sentir também desafiados a produzir o nosso próprio material e a pensar isto em sala de aula, nas salas de formação, daí sim no ensino propriamente filosófico, no ensino superior, não é? Embora você já tenha comentado em vários pontos aí, mas aquela pergunta clássica não pode faltar na nossa conversa. Se ensina a filosofia ou a filosofar? Caio, não é, essa pergunta, não é, nos remete a Kant ou Hegel, não é? Na verdade, eu diria que é um dilema, é um falso dilema, não é? Porque a filosofia sem os textos filosóficos, ela não é filosofia, não é, como disse anteriormente aqui, não é? Não é um jornal diário, uma revista semanal que vai balizar as nossas aulas de filosofia e nem deve. Não estou dizendo com isso que não se use esse material para mobilização, sensibilização, tranquilamente, problematização. Agora, a investigação filosófica tem que ser no texto clássico. E daí a filosofia se faz das duas formas, não é? Ou seja, você usa o texto clássico e a partir do texto clássico, eu acho que ficou muito bem, não é? Isso, não é? Ficou muito bem discutido, embora possamos, não é, fazer ainda discussões auxiliares, mas isso ficou muito bem conversado, definido nas nossas diretrizes. Não existe uma formação, especialmente no ensino médio, filosófica, ao ponto de fazer do menino, da menina, não é, do ensino médio, um filósofo. Portanto, a filosofia, no nível médio, ela não é a formação de um filósofo. A filosofia é, portanto, uma disciplina, dentre as outras, que devem e têm a responsabilidade de também formar esse cidadão, essa pessoa, esse sujeito. E se é filosofia ou é o filosofar, eu diria que é o desafio duplo do professor, não é? Com todos os desafios que o texto clássico acarreta para nós professores, de não aceitação pela dificuldade que já dissemos aqui de leitura em geral do nosso estudante do ensino médio, é o desafio duplo, é levar o texto, convencer o estudante que ali tem uma relíquia nas suas mãos e é necessário instigá-lo, provocá-lo, desafiá-lo para que ele queira ler esse texto. Não existe filosofia sem o texto clássico. Agora, o texto clássico em si, por si só, não faz ninguém filosofar, não é? Ele vem acompanhado de um professor que precisa estar atento à sua formação, à discussão, não é, das metodologias ou o currículo, como já dissemos aqui, que ele vai fazer. E o texto clássico em si mesmo não se torna filosofia, ou não se faz filosofia com ele, porque ele é apenas um gatilho, não é? A partir do qual vai se discutir, como já disse aqui, o problema estético, o problema ético, como são as nossas próprias diretrizes, não é? Indicam os conteúdos curriculares ou os conteúdos estruturantes. Eles devem ensejar a leitura do texto, mas também a discussão, para que serve esse texto? Qual é o conteúdo, ou qual é o lugar, como dissemos aqui no começo, não é? Qual é o lugar onde o Caio, onde o Bernardo, onde o João, o Pedro está ensinando filosofia? Qual é a necessidade de se discutir o que naquele momento, a partir de qual texto filosófico? Aí a necessidade da formação do professor para entender, para discutirmos o momento da corrupção na política brasileira, a falta de ética. Quais são os textos da história da filosofia que vão iluminar esse caminho? E aí eu diria que você conecta o clássico ao contemporâneo. E aí eu penso que você ganha o estudante na medida em que ele percebe que existem, como já disse, gênios, não é? Esses gigantes que escreveram e deixaram esse legado, os textos clássicos para nós, não é?
você conecta o estudante a esse texto. E aí eu acho que o mais é aquele lugar onde o professor, o próprio professor que começou essa discussão, eu penso que ele não consiga definir onde é que esses estudantes vão chegar a partir dessa discussão, sabe? Quer dizer, você começa discutindo um ponto em específico, não é? A corrupção na política, e você não sabe onde isso vai dar, porque os estudantes ganham, eu acho que é a autonomia de pensamento, para citar, não é o Kant novamente, a autonomia de pensamento, e a discussão toma um corpo que sai das salas de aula, que vai para casa, não é? Então, eu diria que as duas coisas, não é? O texto é a filosofia, a história da filosofia com o filosofar. E isso não se separa, sabe? O objetivo primeiro não é ensinar a filosofar, e tampouco ficar no texto e nunca sair dele. O objetivo é fazer bem feito a leitura filosófica com esses passos, não é, que nós já discutimos aqui, e eu penso que o domínio, o controle desse trabalho, ele sai das mãos do próprio professor e ganha, como disse aqui, a sala de aula, ganha a escola, ganha a sociedade. Nós não temos controle sobre o que nós somos capazes de fazer quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito, uma leitura, não de um texto clássico numa sala de aula, ele ganha dimensões que são imensuráveis, não para nós, como professores. Muito obrigado pela sua entrevista, então. Eu é que agradeço, Caio, a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei logo abaixo dele e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para te convidar para acompanhar as próximas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela. Até mais!